Direito médico, né, para tratarmos aqui, claro, dos assuntos relativos a essa pauta que o gancho da nossa conversa são as ações contra os planos de saúde que dobraram, aí chegaram a 300 mil novos casos no ano de 2024. Doutor Juliano, seja bem-vindo aqui à nossa programação. É claro que quando a gente fala do aumento do número de casos do judiciário, tem aí capítulos específicos, né, que motivam essa situação. Qual é a principal delas que provocou tanta demanda em nível de judiciário envolvendo a saúde? Muito bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia quem nos ouve, nos assiste. Veja só, esse número ele traz de maneira muito clara, eu diria, principalmente uma elevação nas negativas de procedimentos que nós podemos dizer que não iriam ser cobertos. Procedimento que previamente, quando aquela pessoa entrou ou aderiu ao plano, estava previsto. E quando ela mais precisou em algum momento... Exato. Qual é a maior demanda desse tipo de negativa? Procedimento cirúrgico, por exemplo. Então, ou seja, toda vez que há uma cirurgia complexa, muitas vezes há obstáculo a ser enfrentado por parte do consumidor. E por que eu faço essa afirmação? Quando a gente confronta esses dados com as decisões judiciais, em grande maioria, a gente observa que quando isso deságua no Poder Judiciário e o Poder Judiciário se debruça sobre o caso, ele verifica que aquela negativa foi uma prática, na realidade, abusiva por parte da operadora. Tanto é que no Judiciário o consumidor consegue reverter esta negativa administrativa e tem o seu procedimento resguardado. Então, ou seja, trata-se, quando a gente analisa com muita cautela, trata-se de um tratamento essencial à necessidade de saúde daquele paciente naquele momento. Então, deveria, em regra, já ter sido coberto pela operadora já no momento que o consumidor, que o beneficiário, requereu. Infelizmente, isso não acontece. A gente vê que, assim, a cada ano, acabou de sair um relatório recente, está no site da ANS, para aquele consumidor que tenha curiosidade, a ANS trazendo mais uma vez que as operadoras bateram recordes no número de beneficiários. Então, ou seja, a cada ano vem crescendo, vem se elevando esse número de beneficiários, mas em contrapartida, a prestação de serviço ela não acompanha no sentido de qualidade. Não está no mesmo ritmo, né? O número. E esse número, veja, chega a 67%, se tratando de procedimentos e medicamentos que são indeferidos administrativamente. 67% dos pedidos. Ou seja, para o consumidor que nos ouve ter uma matemática clara, é praticamente de cada 10 solicitações, 7 são indeferidas. Quando você retarda um diagnóstico mais preciso, se lá na frente esse diagnóstico se concretizar, o tratamento desta paciente também será da operadora. Então, ou seja, não há como ela se eximir de responsabilidade, seja neste momento, seja posteriormente, ela terá que assumir essa conta, né, entre aspas, popularmente falando. Então, é isto que a gente não consegue conceber e aceitar. Além disso, por que a gente martela tanto essa questão do rol da ANS? O rol, nós temos legislação no país, Marcos, vale ressaltar, desde 2022, lei federal alterada, e está muito claro e expresso na lei. O rol da ANS é referência básica. Ele não é a totalidade de tudo que as operadoras devem cobrir. Esse é que é o grande detalhe. Aquilo ali é o mínimo. Caso o médico traga, cumprindo alguns requisitos naturalmente, evidência científica do seu caso concreto, fundamente por meio de relatório detalhado. A necessidade, essa é a grande palavra, a necessidade de você ser submetido a determinado procedimento ou tratamento, não cabe à operadora, não cabe ao gestor da operadora se insurgir questionando a prescrição do médico assistente. É o médico que lhe acompanha, é o médico que acompanha o paciente que sabe qual é a sua necessidade. Ele é que está habilitado para isso. E que, claro, integra o próprio plano, né? Então ele jamais faria algo para depor contra o próprio plano. Na verdade, o que está sendo priorizado ali é a saúde do paciente, né? Sim, e veja, o médico está cumprindo um mandamento ético, inclusive, profissional. O Código de Ética Médica assim determina. O médico tem que fazer o melhor pelo paciente, pela saúde do paciente e utilizar-se dos principais meios para isso. Então, ou seja, se tem um novo procedimento, um novo exame que traz uma informação mais precisa, ele deve, é dever dele, não é opção, é dever dele indicar aquilo para aquele paciente, caso ele se adeque àquele contexto. Então é isso que os operadores precisam entender, né? O respeito à autonomia do profissional médico. Eu acho que nenhum médico sai de casa com o desejo de, não, hoje eu vou pegar determinado operador e vou criar o maior
ônus para ela do ponto de vista de gasto. Então não é assim que se trabalha. Se trabalha analisando caso a caso, o tratamento é individualizado e de acordo com a necessidade de cada paciente. Tá? A ANS, ela já recebeu 5.648 reclamações de usuários contra operadoras, tá? O número de queixas, ele sobre rescisões contratuais ficou 31% acima do registrado no mesmo período no ano passado. Então, os tais cancelamentos continuam ocorrendo. Exato. E aí, se a gente observar, em 2024, de fato, foi alarmante, né? Tiveram 2 operadoras, inclusive, nacionalmente falando, que pegaram perfis de pacientes e simplesmente cancelaram esses planos. Dentre esses pacientes, os pacientes inseridos no TEA, né? Que é a grande dor de cabeça hoje, o grande gargalo das operadoras hoje é o questionamento do tratamento dessas crianças, por exemplo. Então, ou seja, tanto é que algumas operadoras, inclusive aqui no nosso estado, começaram a correr atrás do prejuízo e começar a construir seus centros próprios de atendimento. Exato, porque subestimaram essa demanda lá atrás. Essa demanda foi ventilada, foi trazida pela comunidade científica de que isto iria acontecer. As operadoras subestimaram, não se aparelharam para receber esse paciente e quando a demanda chegou em números alarmantes, aí agora ela está correndo atrás do prejuízo, inclusive procedendo mais uma vez, infelizmente a gente tem que trazer essa realidade para quem nos ouve, mais uma vez procedendo de maneira inadequada, eu diria. Por quê? A partir do momento que ela constrói um centro próprio, ela pega um paciente que está ali estabilizado, devidamente assistido há 1 ano, 2 anos, 3 anos. Com os profissionais clínica, que já o acompanham. Que já o acompanham, que ele já se adaptou. A gente sabe que é um paciente que não é tão simples de manejar. Quer pegar esta criança e simplesmente deslocar para o seu centro, porque agora tem um centro próprio. Para mim isso é um absurdo, é quase um crime esse tipo de prática. Por quê? Os profissionais médicos, aí não sou eu como advogado não, eu digo isso baseado em relatórios médicos que eu leio diuturnamente. Os médicos reiteram sempre rompimento abrupto de tratamento e com o profissional que assiste aquele paciente é risco de regressão. Volta-se ao ponto zero. Exatamente. Então. Esse é um perfil de paciente que se você causa esse tipo de trauma, e a palavra é assertiva mesmo, é trauma, ele pode regredir, não é só estacionar o tratamento, é perder o tempo que ele já evoluiu. Porque é um paciente muito sensível, é um paciente que demora para se entregar, vamos dizer assim, ao tratamento, aos ganhar confiança, né? Se deixar confiar, tudo Exato. Isso. E o que é que nós vemos na prática? A demanda desse tipo de paciente não cessou. Qual seria a postura responsável, equilibrada? Os novos pacientes, eu encaminho para os meus centros, que eu tenho vaga aqui, ele vai para lá. Os que já estão lá, estabilizados, tratados, eles permanecem, porque isso pode causar prejuízo. E quando a gente pega um relatório, é assim que o médico traz a informação de que é radicalmente contra o rompimento da relação do paciente, muito menos de forma abrupta. Doutor Juliano, um assunto que se fala pouco, né, mas que é direito também do paciente, ou pelo menos da pessoa que está segurada aí em saúde, é a questão da portabilidade para mudança de planos, caso alguma mudança que o próprio plano faça não atenda a demanda desse paciente. Qual é essa situação aqui em Alagoas? Ótimo, você traz um tema recente, inclusive, que teve modificação. No finalzinho do ano agora, a ANS ela editou uma nova resolução tratando da mudança de rede hospitalar, por exemplo. Regra geral, para que as pessoas entendam, como é que você pode migrar para outro plano. No mínimo, você tem que ter estado 2 anos no plano atual. Se quando você veio para esse plano atual, você trouxe uma doença pré-existente, teria que passar para 3 anos. Após isso, você pode, por qualquer motivo, escolher migrar para outro plano. Primeiro, não precisa de intermediário para fazer isso. É importante que a gente traga essa informação para a população, porque principalmente o paciente mais idoso, ele recorre geralmente àquelas corretoras. Corretora é quando você vai contratar um novo plano. Quando você vai migrar, fazer portabilidade, não depende de corretora. É a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar que faz essa migração. E, inclusive, a operadora de destino, onde o paciente escolheu, o beneficiário escolheu ir, não pode recusar, não tem a possibilidade de recusar esse beneficiário. Em relação à mudança recente que eu mencionei, é que a ANS agora trouxe uma resolução importantíssima em relação à mudança de rede hospitalar. O que é que acontecia na prática? A operadora simplesmente tinha um determinado hospital, ela modificava esse hospital, ou eliminava ou substituía por um hospital menor, isso é redimensionamento de rede, e o beneficiário não ficava sabendo, ele só ficava sabendo ou quando ele buscava aquela instituição ou quando ele precisava fazer algum procedimento, e aí
ele era cientificado de que não fazia mais parte da rede. E muitas vezes, veja... Normalmente na recepção, no dia que ele mais precisava. Né? Exato. E é fato motivador, muitas vezes, de algumas pessoas procurarem se vincular a determinado plano, o fato de um hospital que está próximo à sua residência, por exemplo, que é referência, fazer parte daquela rede. Hoje, o que acontece? A ANS, com essa resolução, ela traz a possibilidade, inclusive, caso o beneficiário ele se sinta insatisfeito com a mudança de rede hospitalar, isso enseja, inclusive, a possibilidade de fazer portabilidade, simplesmente por esse fato. Qual é a vantagem? Ele não precisa mais seguir... Sempre a decisão é do usuário. Do usuário. E, nesse caso excepcional, ele não precisará seguir esses prazos que eu mencionei inicialmente. Ele vai lá, entra no site da ANS, informa que o motivo é este. O que tem ocorrido muito é a saída dos profissionais dos planos. E aí a pessoa, às vezes ele migra para um outro e aquele paciente, independente de ter uma doença como TEA, mas sei lá, é diabético há 30, 40 anos, tende a seguir o profissional, né? Por conta de ter sido a pessoa com a qual ele se adaptou e sente confiança. E aí ela também, nesse caso, se for vontade própria, pode fazer essa portabilidade. Mas aí não alcança a migração de profissional. É restrito à rede, a questão de rede hospitalar. No profissional, ela teria que buscar outras alternativas. Por exemplo, tentar pagar a consulta daquele profissional particular e pedir reembolso. É isso. Doutor Juliano Pessoa, advogado especialista em direito médico, trazendo temas importantes para você, claro, dar aquele start, né, do que está atualizado, de quais são as dificuldades e principalmente os desafios para esse setor. Esse assunto não se esgota aqui, é claro, né? Até por conta da legislação que está sempre em mutação para tentar melhorar aos usuários e esse enfrentamento que acontece também com as operadoras e planos em todo o país. Doutor Juliano, queria agradecer sua presença. Caso eu tenha deixado de explorar algo que se considere relevante sobre a pauta do dia de hoje, a palavra final é sua. Eu agradeço. Eu queria só trazer uma última informação que eu acho que é pertinente, Max, em relação a uma recente mudança também do finalzinho do ano passado, que foi o cancelamento de plano de saúde por inadimplência. Então é importantíssimo agora que o consumidor saiba. Só é possível cancelar plano por inadimplência hoje com no mínimo 2 mensalidades em aberto. Além disso, a operadora... Devidamente comunicado. Exatamente. A operadora tem o dever de comunicar esse beneficiário no 50º dia, oportunizando 10 dias para que ele possa efetuar o seu pagamento e ficar regular. Se for um paciente internado, por exemplo, isso já existia antes, não pode também ser cancelado, mas quando ele sai, a norma não previa nada. Hoje não. Quando ele sai daquela internação, a operadora tem que notificá-lo dando 10 dias para regularizar e não esperar ele sair do hospital e cancelar. Então, ou seja, são atualizações que também seguiram, é importante que o consumidor saiba. Obrigado pelo convite, estou sempre à disposição.